E aí, gente, beleza? Meu nome é Enzo Souza, sou do terceiro B-Rede da ETE e vou falar um pouco sobre a biografia de Franz Kafka, que é um dos escritores mais influentes da literatura ocidental do século XX. É um autor de diversos contos e romances e da famosa novela A Metamorfose, provavelmente a mais conhecida entre suas obras, fazendo uso de uma linguagem simples e objetiva para abordar temas complexos como o poder das intuições da vida humana. Seus escritos geralmente elegem cenários do dia a dia, casa de família, o café, o escritório, o universo do homem comum, mas entretanto, essas situações cotidianas encobrem sempre certos terrores latentes. Kafka nos revela a fragilidade do mundo moderno e nosso processo de desumanização. Contudo, Kafka é natural de Praga, hoje na capital da República Tcheca, mas à época da parte do Império Austro-Húngaro. Franz Kafka nasceu no dia 3 de julho de 1883, filho dos judeus Julie Lewy e Hermann Kafka, um comerciante próspero da classe média. Kafka era o mais velho de 6 filhos, mas perdeu 2 irmãos ainda na infância, restando-lhe, portanto, 3 mais novas, um em cuja educação e sustento ele colaborou. Ota, a irmã caçula, foi a mais próxima do autor, com quem trocou cartas ao longo da vida. Bom, ao longo de sua carreira, ele aprendeu alemão como primeiro idioma, embora também falasse tcheco. Ingressou na universidade no curso de Direito, período em que fez parte de um clube estudantil voltado para atividades literárias, organizando leituras e eventos. Formado em 1906, Kafka ingressou no mercado de trabalho, primeiramente como empregado de uma corretora de seguros italiana, o que consumia quase todo o seu tempo, deixando poucas horas livres para dedicar à escrita. Durante a carreira literária de Kafka, o mesmo escreveu romances, novelas e contos, mas publicou, muito relutante, pouquíssimo de sua obra ainda em vida. Seus direitos literários e manuscritos foram deixados a cargo de Max Brod, seu amigo pessoal, com a instrução específica de que todos os cadernos e textos deveriam ser destruídos após sua morte. Brod deliberadamente ignorou esse pedido final, editou e publicou postumamente boa parte da obra do amigo. Foi apenas após sua morte que Kafka passou a ser conhecido mundialmente fora dos pequenos círculos literários que frequentou em vida. A escrita de Kafka elege principalmente os temas cotidianos como matéria de seu texto e a psicologia do homem comum, mas esse indivíduo comum que adentra o século XX e a modernidade está rodeado do esvaziamento desumano da burocracia do mundo cartorial, do serviço público tecnocrata. O estresse, a insônia, a ansiedade e os esforços excessivos agravaram a tuberculose, que acabou por ser a causa da morte do autor, que se deu em 3 de junho de 1924. Um bônus sobre Kafka é uma curiosidade sobre as suas obras, que um de seus livros mais famosos são A Metamorfose, obviamente, O Processo e o Castelo. Eles juntos formam um box bastante atraente para leitores no estilo de A Metamorfose, meio obscuro, assim por se dizer. Dados sumários da obra. O livro de Franz Kafka são compostos por 3 capítulos, e em cada um deles uma breve variação de 11/12 páginas, assim dando início a toda a dramaturgia do livro. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Gutenberg e vim falar um pouquinho mais sobre a obra de Kafka, A Metamorfose. Então vamos lá. A obra possui os seguintes personagens: Gregório, Grete, sua irmã, seu pai e sua mãe, o gerente do armazém e 3 hóspedes. Todos da sua família são apresentados preocupados porque Gregório se atrasou para pegar o trem e ir trabalhar. Já o seu patrão foi apresentado quando chega na casa da família Sansa, querendo saber o motivo de Gregório não ter pego o primeiro trem e se atrasar para o trabalho. Os 3 hóspedes são apresentados no fim da obra. A família, buscando uma nova forma de renda, resolveu alugar um dos quartos da sua própria casa. O protagonista é o jovem Gregório Sansa, que trabalha como caixeiro viajante. Embora não goste do seu trabalho, o protagonista precisa dele para sustentar a sua família. Os antagonistas acabam por ser sua irmã Grete e seus pais, que após a transformação de Gregório, agem com repúdio e nojo para com o protagonista da obra, tornando-se os antagonistas da novela de Kafka. Há mudanças nas atitudes dos personagens ao longo da obra.
pois no início toda a família Sansa parecia preocupar-se e amar seu filho Gregório. Porém, com a metamorfose do mesmo, passou a ser tratado em condições precárias, em solidão extrema e sem consideração por parte da família. E isso fica nítido nesse trecho do livro, onde a sua irmã Grethe está falando com seu pai. Ele tem de ir embora, gritou a irmã de Gregório. É a única solução, pai. Tenha de tirar da cabeça a ideia de que aquilo é o Gregório. A causa de todos os nossos problemas é precisamente termos acreditado nisso durante demasiado tempo. Como pode aquilo ser o Gregório? Se fosse realmente o Gregório, já teria percebido há muito tempo que as pessoas não podem viver com semelhante criatura e teria ido embora de boa vontade. A maior parte da obra é vivida no quarto de Gregório, onde possui os principais acontecimentos da trama. Mas, em geral, toda a novela é relatada dentro da casa da família Sansa. Só no final ocorre uma mudança, de ares, quando os seus pais, e a sua irmã Grethe vão para o campo em busca de novos ares. E o tempo referido na obra é o cronológico. A contagem do tempo é feita em horas, dias, semanas e em meses, porém sem mencionar uma data precisa. Olá, meu nome é Marcos Vinícius e eu vim falar sobre o enredo do livro A Metamorfose de Kafka. Os fatos iniciais, o enredo ele é bem direto. Ele já apresenta de cara o nosso protagonista e a transformação que ocorre com ele, falando que em uma certa manhã, Gregor Samsa, acordando dos seus sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto gigante e monstruoso. Mesmo a falta de uma explicação maior sobre o ocorrido e o porquê ele está sofrendo com aquela metamorfose, isso não desfaz nem um pouco a verossimilhança da novela. Bom, na narrativa em si, não temos nenhuma parte de real suspense, ou muito menos onde ele se encontra mais explícito, mas ele pode estar dentro da dúvida da família em saber qual seria a reação do mundo ao descobrir que um membro da família Sansa foi transformado em uma criatura monstruosa, e por isso ele é mantido em cativeiro em condições extremas, sem alimentação e sem certeza de vida. A complicação do nosso enredo, ela é provocada pelo cativeiro do protagonista e também as suas preocupações com seu trabalho e com sua família, já que ele era uma fonte de renda para eles, e também está no fato de ter se transformado em um inseto gigante. E o conflito do nosso enredo está no fato da família de Gregor, depois que ele sofreu a metamorfose, ter o desprezado e colocado ele em cativeiro, sem muitas condições de vida. Mesmo sabendo que aquele ainda era Gregor, só que com outra aparência física, eles não pensavam e nem queriam acreditar que teriam a salvação para o homem. E o clímax do nosso livro, o ponto de maior tensão, ele já se encontra no começo do livro. Já começa com a seguinte frase: quando uma certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. O clímax é a transformação de Gregor em uma espécie de inseto. E por fim, o desfecho da nossa narrativa, ele termina com a morte de Gregor Samsa, mas não por motivos banais, como fome ou outras coisas. Pelo contrário, o protagonista ele padece de uma forma que vai de encontro aos seus sentimentos. Na narrativa, o livro ele deixa muito claro o amor de Gregor pela sua família. E no fim, Gregor ele padece do fim mais doloroso possível, que é sendo morto pela sua família. E aí galera, meu nome é Rafael e eu irei apresentar sobre o tópico 4 do roteiro, que fala sobre o narrador. Aqui a gente tem duas perguntas. O narrador da obra lida está em primeira ou terceira pessoa? O enredo é linear ou não linear no curso da narrativa? Bom, quando o narrador está em primeira pessoa, é porque ele está presente na obra e muitas vezes ele é o personagem principal. Então, ao mesmo tempo que ele é aquele personagem que, mesmo sendo principal, ele não sabe literalmente de tudo o que está acontecendo na obra, ele é aquele narrador que sabe de tudo, entende? E quando ele está em primeira pessoa, ele usa bastante o termo eu, que é o verbo da primeira pessoa do singular. Já na terceira pessoa, ele usa muito o verbo ele, que já é o verbo da terceira pessoa no singular.
A gente pode perceber que a obra ela está em terceira pessoa no capítulo 1, página 3, no segundo parágrafo, que fala assim: olhou para o despertador que fazia tic-tac na cômoda. Pai do céu, pensou. Eram 6h30 e os ponteiros moviam em silêncio. Até passava da meia hora. Era quase 1/4 para as 7. O despertador não teria tocado na cama. Via-se que estava corretamente regulado para as 4. Claro que deveria ter tocado, sim, mas seria possível dormir sossegadamente no meio daquele barulho que transpassava os ouvidos? Bem, ele não tinha dormido sossegadamente. Aqui a gente vê que o narrador ele está se referindo ao personagem principal, ao Gregório, que se ele estivesse em primeira pessoa, muito provavelmente ele seria o Gregório. E aqui ele usaria o verbo eu, porque ele estaria se referindo a ele mesmo. E sobre o discurso da obra ser linear ou não linear, para ficar mais fácil de entender, ficar mais fácil o entendimento, eu vou resumir o que seria uma obra linear e não linear. Uma obra linear é quando o discurso ela segue acontecimentos cronológicos, tem o começo, meio e fim. É quando no meio, no final, até mesmo no início da obra, ela não volta para o passado, contando a história do passado, às vezes, muitas vezes, simplesmente do nada. E aqui na obra a gente percebe que o discurso ele sempre vai seguir uma ordem cronológica, desde quando o Gregório ele percebe que se transformou em um inseto até o final do livro. Me chamo Caio e irei abordar o tópico número 5 do roteiro, que faz a seguinte pergunta: de acordo com a obra, predomina qual categoria discursiva no enredo? Bom, a resposta é discursiva narração, mas para sintetizar melhor, irei dar a definição dessa categoria discursiva. A narração geralmente é definida como uma sequência de ações interligadas que progridem para um fim. Em outras palavras, o texto é o relato de acontecimentos fictícios ou não, contados por um narrador, por meio da ação de seus personagens. A crônica, o conto, o romance, a fábula, as epopeias são gêneros textuais em que esta modalidade discursiva é usada. Algumas regras que faz o texto tornar da modalidade narrativa, esses são: primeiro, a ordem dos fatos, em geral cronológica. Início, meio e fim são apresentados em sequências. Isso é visto no decorrer do livro. No início, quando ela acorda e se depara com a transformação, até o final, quando ela entra em um trem vazio, dando assim o veredito final da história. Os elementos básicos são tempo, espaço, enredo, narração e personagens. Todos esses critérios é possível identificar no texto, nas riquezas de detalhe de cada história e fala do personagem. Meu nome é William e eu fiquei responsável sobre o glossário. No início do livro, A Metamorfose de Kafka, enxergamos os relatos de como Gregor se sente após sua metamorfose. Uma das palavras oriunda do texto tem na frase "ao levantar um pouco a cabeça, divisor arredondado, ventre castanho dividido em duros segmentos arqueados", enfatizando a palavra arqueados, pois podemos substituí-la por levantadas ou elevadas. Outro exemplo sobre palavras oriundas é quando se relata no livro a seguinte frase: estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal. Na palavra dorso tem um significado de costas ou espinhaço. Já na 14ª página do livro, podemos observar quanto o narrador fala: ali passou toda a noite, grande parte da qual mergulhado num leve torpor, do qual a fome constantemente o despertava com um sobressalto. A palavra torpor seria substituída facilmente por desânimo ou até cansaço. Já na última página do livro, quando lemos dentro do trem onde eram os únicos passageiros, sentiam-se o calor do sol, confortavelmente reclinados no assento,
A palavra reclinados ressalta a forma que estavam, ou seja, encostados ou recostados na cadeira. Opa pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ariel e hoje eu vou falar sobre 6 estruturas oracionais do período composto. Vou citar elas, que elas estão exatamente na segunda página do livro, no capítulo 1. Temos aqui a primeira: ao despertar de sonhos inquietantes. Segunda: ao levantar um pouco a cabeça. Terceira frase: sobre o qual a concha dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Quarta: estava pendurada a fotografia que recentemente recortará de uma revista ilustrativa e colocará numa bonita moldura dourada. Quinta: a estender ao espectador um enorme regalo de peles. E sexta: seria melhor dormir um pouco e esquecer todo este delírio. Bom, meu nome é Leonardo, sou aluno do terceiro B Redes de Computadores e vim falar sobre algumas funções e as figuras de linguagens presentes no livro A Metamorfose de Kafka. Começando pelas funções da linguagem, que são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. No texto estão presentes as funções apelativa, que aparece na 8ª página do primeiro capítulo, onde o pai de Gregório dá a seguinte ordem para a irmã: anda, chama logo um serralheiro. A função emotiva, encontrada também na 8ª página do primeiro capítulo, dita pela mãe no seguinte trecho: oh meu Deus! Exclamou a mãe, lavada em lágrimas. Função de linguagem referencial, encontrada na 7ª página do primeiro capítulo, onde o patrão de Gregório diz: esta época do ano não é ideal para uma subida de negócios. Função de linguagem fática, encontrada na 4ª página do primeiro capítulo, dita pelo pai de Gregório, onde ele pergunta: Gregório, não se sente bem? Precisa de alguma coisa? Temos também as figuras de linguagens, que é uma forma de expressão que se distancia das regras da linguagem denotativa. Ou seja, ao empregar uma figura de linguagem, o enunciador possibilita uma interpretação para o seu enunciado, que o muda do sentido original. No texto, temos as seguintes figuras de linguagens. Metáfora, encontrada na 7ª página, onde o patrão de Gregório o compara com um ser terrivelmente obstinado. No trecho: agora vejo como o Senhor é um ser totalmente obstinado. Sinestesia, encontrada na 14ª indo para a 15ª página no segundo capítulo, há uma combinação de dois sentidos, sendo eles paladar e olfato. No seguinte trecho: comeu rapidamente o queijo, as hortaliças e o molho. Por outro lado, a comida fresca não tinha atrativo para si, não podia nem sequer suportar o cheiro. Analogia, encontrada na 1ª página, quando o narrador faz uma comparação, dizendo: estava deitado sobre um dorso tão duro que parecia revestido de metal, se referindo à densidade de um metal. Hipérbole, encontrada também na 1ª página, quando o narrador cita a seguinte frase: as inúmeras pernas que eram miseravelmente finas, sendo assim um exagero. Metonímia, encontrada na 7ª página, na seguinte frase: vim com a intenção de dizer-lhe isto em particular, mas visto que o Senhor está a tomar tão desnecessariamente meu tempo, encontramos, pois substitui uma palavra sem mudar o significado. Catacrese, se encontra na 16ª página no seguinte trecho: êxito esse que depressa se converteu em metal, sonante que depositava na mesa, ante a surpresa e a alegria da família, onde a palavra depositada deixou de ser apenas um ato de guardar na mesa.